No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem que representava a força e a resiliência da humanidade, o Sr. César Ferreira. Ele nasceu em 1957 na pequena vila de São Jorge, localizada no município de Água Clara, interior do estado de Minas Gerais. Seu pai era um humilde trabalhador da fazenda e sua mãe uma dedicada dona de casa. César foi o segundo filho do casal e cresceu rodeado de amor e aforismos que marcariam seu futuro. César era conhecido por sua incansável dedicação ao serviço público, tendo dedicado mais de 4 décadas de sua vida como médico de uma pequena cidade do Nordeste brasileiro. Ele era o médico da paz, sendo o único médico de uma região que abrangia cerca de 30 comunidades. Sua clínica ficava no coração de Pedra Branca, uma vila pintada de verde e amarelo, onde os pacientes em underline start iam a cada dia de sol. Ao longo dos anos, César recebeu diversas condecorações por sua valente luta contra as doenças endêmicas da região, como a dengue e a malária. Em 2013, ele foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por seus esforços em combater as principais pragas que atingiam a saúde da população de seu município. Ele era um verdadeiro símbolo de esperança para aqueles que lhe confiavam suas vidas e suas famílias. César também era apaixonado por música. Tocava violão desde pequeno, herdando a habilidade de seu avô maternos, um mestre violista em sua vila natal. Seu gosto pelas canções populares e as sertanejas ficaram presentes em suas noites tranquilas ao lado da rádio de pilha ou acompanhando os ritmos do forte violão nas tardes do quintal. Além disso, César era um apaixonado pela literatura. Sua biblioteca era um tesouro cheio de obras clássicas e contemporâneas, desde Machado de Assis até Paulo Coelho. Seu escritório na clínica era uma espécie de refúgio para seus pacientes mais novos, onde ele ensinava a ler e ouvia as histórias das vidas deles. A tragédia chegou em 2012, quando perdeu sua esposa, Maria, que era o centro do universo de César. A morte de Maria foi um golpe tão intenso que levou a um longo período de solidão e sofrimento por parte de César. Sua paixão por literatura ajudou-o a superar essa dor, e ele se tornou um amigo do silêncio e das palavras. César Ferreira viveu uma vida dedicada ao serviço da humanidade, deixando um legado que inspirará as gerações futuras. Seu nome será lembrado com afeição pelos seus amigos, pacientes e familiares. Ele será lembrado como médico que se sentava ao sol, olhando para o céu e ouvindo as músicas da vida. Sua memória viverá sempre em sua casa, cheia de olhos de cristal e uma biblioteca que falará para sempre sobre seu amor pela literatura. Escrito por Alesi Maria, 50 anos, escritora e professor universitário. Hoje morador da morte de Maria Antônia Ferreira, mulher que viveu e lutou com a força de uma amazona, dedicando-se às artes e à educação em sua pequena terra natal, o povoado de Campos de Estrela, no estado do Mato Grosso. Nascida naquele lugar de sol e chuvas, em 1950, Maria Antônia vivenciou a vida rural com toda a sua essência. Aos 5 anos, ainda sorridente, já se dedicava às flores e às árvores que cercavam a casa da família, aprendendo com a avó as artes do jardim e do cozinhar. Aos 11 anos, perdeu o pai em um acidente de carro, uma tragédia que marcou profundamente a vida da menina. Com o ódio às costas, Maria Antônia resolveu estudar mais e tornar-se tão forte quanto seus antepassados que construíram a terra de onde veio. Cresceu sendo a proteção das irmãs mais novas e se tornou uma mestra da leitura, escrevendo poesias e contos que guardava em um caderno gasto na varanda de sua casa. Com os anos, suas obras foram descobertas por amigos e vizinhos que louvavam seu talento literário e artístico. Aos 20 anos, casou-se com José Gomes, um homem simpático e dedicado à vida rural como ela. Juntos,
Plantaram uma floresta de árvores frutíferas que sempre abasteceram a família e deu vida às receitas de Maria Antônia. Em 1985, começou a trabalhar na Escola Pública de Campos de Estrela, onde lecionava literatura brasileira e ensinava bordado em crochê para as meninas do povoado. Sua dedicação às crianças foi imensa e suas alunas sempre a lembram como uma mãe, que ensinou-as a valorizar a educação e a arte. Maria Antônia recebeu inúmeros reconhecimentos por sua obra em favor da educação e da cultura. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus alunos e colegas em _start assistem a um documentário sobre ela no programa Gente que Faz e em _start assista ainda em _start assista. Falam da sua influência na vida das crianças de Campos de Estrela. Aos 60 anos, Maria Antônia perdeu a visão por problemas em seu cérebro, uma tragédia que a fez recusar-se a parar e continuar ensinando usando as mãos para ler e escrever com seus alunos. Ela sempre disse: a vida é uma floresta e tem que ser explorada com amor e dedicação. Em 2015, Maria Antônia foi homenageada pela cidade de Campos de Estrela, que renomeou a Biblioteca Municipal em sua homenagem. Lá, seus livros preferidos e suas obras artísticas são exibidos para todos os visitantes. Aos 80 anos, Maria Antônia perdeu seu marido, José Gomes, em um acidente de ônibus que passava pela estrada da cidade. A mulher, que sempre foi forte e independente, encontrou consolo nas mãos dos seus netos, que ajudavam na casa e no quintal cheio de roseiras e frutas. Maria Antônia morreu ontem, aos 85 anos, deixando para sempre seu legado em Campos de Estrela. A sua casa ainda é um dos lugares mais bonitos da cidade, com toalhas de croquê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela. O cheiro de ervas secas na prateleira e o som da chuva batendo no telhado de zinco ainda são lembrados por aqueles que conheceram a mulher inquebrantável, que deixou para a história um legado de amor e dedicação à vida, à educação e à arte. Maria Antônia Ferreira será sempre lembrada como a mãe do povo e mestra da educação em Campos de Estrela. A vida de Gilberto Gil é uma sinfonia vibrante, uma jornada iniciada em um Brasil onde as ritmiacas dançavam em círculos, enquanto o sol se abaixava sobre as casas coloridas da Bahia. Nascido no coração de uma terra exuberante, aquele menino com olhos grandes e sonho em seus pupilas, aprendeu a cantar os cantos dos seus avós, as histórias do mar e da terra, a música que se transforma em vida. A voz de Gilberto Gil é o som das ondulas do Atlântico, a batida dos pés em areia, uma espécie de hino à essência da vida brasileira. Crescendo ao som do samba e da bossa nova, ele aprendeu que a música não é apenas notas e acordes, mas também a alma das pessoas, o riso, as lágrimas, a esperança e a tristeza. Ele desbracou as costas da Bahia e foi para o Rio de Janeiro, onde entrou no mundo de bossa nova, um misto de jazz e samba, uma fusão que mudou o rumo da música brasileira. Mas Gilberto Gil não se contentou com isso. Seu espírito inovador o levou ao reggae, ao tropicalismo, sempre buscando novos caminhos, novas vozes para sua música. Ele foi além do som, ele foi além da música, tornou-se um líder, uma voz, uma luz no caminho de muitos artistas que procuravam liberdade e criatividade. Gilberto Gil foi ministro da Cultura, uma prova de sua paixão pela diversidade cultural, a defesa do direito dos povos às suas tradições, ao seu passado, ao seu futuro. E hoje, quando ouvimos a voz marcante de Gilberto Gil, é como ouvir o coração batendo na terra brasileira, é a respiração da natureza, a dança das folhas e do vento, é a vida, a força, a essência de um povo. Ele é mais do que uma lenda, ele é um símbolo da música popular brasileira, o sonho vivo, a memória vibrante de nossa terra. No coração da Bahia, sob o sol equatorial e a brisa marinha, Gilberto surgiu em plena alegria do mundo baiano. A casa da sua infância era uma escola de vida, onde os valores da simplicidade e do afeto se faziam presentes diariamente. Na rica mistura de ritmos que animava as ruas de Salvador, Gilberto encontrou seu primeiro amor, a música. Na sombra das igrejas e no estruendo dos mercados, o menino Gil vivia em harmonia com o ritmo da vida, sintonizado com os batuques que vibravam nas veias do Nordeste. Aquele ambiente fecundo, onde a riqueza cultural parecia infinita, era um berço perfeito para o nascimento de uma alma musical. Ele improvisava melodias e cantava em voz baixa enquanto acompanhava os programas de rádio,
absorvendo como uma planta a luz do sol e a chuva das notícias musicais. Ainda muito pequeno, deslizou as mãos sobre os compassos do acordeão, sentindo o primeiro abraço com o amado instrumento que o levou às terras mais altas da criatividade. Este foi o primeiro amor de Gilberto, um amor tão vivo e palpível quanto a saga do futebol brasileiro ou o ritmo das festas juninas. Aquele acordeão, talvez pequeno para outros, mas tão importante na história de uma geração inteira, era como um sonho encarnado para o jovem menino. E nele, já se revelavam os sinais dos talentos que, mais tarde, marcariam gerações e deixaram a sua marca no meio artístico brasileiro. No entanto, naquele cenário de luz e sombra, de sonhos e realidades, Gilberto aprendeu que o verdadeiro talento não reside apenas no domínio técnico, mas sim no amor e paixão por algo acima de tudo, a vida. E é justamente esse entendimento, esse amor pela vida em todas as suas facetas, que transformaram Gilberto Gil em uma figura icônica da música brasileira. Gilberto Gil, naquela época, era mais um jovem sonhador, com olhos em branco e cabelos em meia lucerna, percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, onde o mar e o sol cantavam suas canções. Era ele, aquele menino que amava cantar, sentado às margens da Tijuca, tocando sua viola de 7 cordas em harmonia com a brisa carioca. A juventude de Gilberto foi uma luta feroz contra a monotonia, um chamado para despertar o sonho que dormia dentro de si, enquanto ouvia os batuques da bossa nova e as canções de vinho e amor. Era uma época de mudanças, onde o Brasil se dizia presente em seu crescimento, com a música sendo sua principal alma, guiando-se pelos versos das letras e pelos acordes das cordas. Gilberto Gil, em seus dias de juventude, foi embora para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, onde o ambiente artístico se fermentava como uma bacia cheia de criatividade. Foi lá que conheceu mestres da música brasileira, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que deixaram sua marca nas veias do jovem músico, guiando-o em seu caminho para a fama. E foi nessa cidade, onde as estrelas brilhavam no céu da tarde, que ele começou a compor suas primeiras canções, inspirado por esse ambiente artístico efervescente dos anos 60. As letras fluíam como o rio Amazonas, carregadas de poesia e de mensagens que denunciavam as desigualdades sociais que afligiam o Brasil. Participou Gilberto Gil de festivais estudantis, onde suas primeiras canções ganharam destaque. Aqueles foram dias de luta e vitória, onde ele enfrentava os desafios políticos e sociais que moldavam sua visão crítica e sua poesia engajada. Mas era esse ambiente de luta que o transformava em um artista mais forte, mais decidido a lutar pela liberdade de expressão artística no Brasil. A determinação de Gilberto, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Era ele, o guardião da música brasileira, que cantava as histórias do povo, suas esperanças e seus sonhos, que se transformavam em ritmos e acordes que vibravam no coração de cada brasileiro. E foi assim que Gilberto Gil cresceu, sendo moldado pelos desafios da vida e pela sua paixão inata pela música. E hoje, suas canções continuam tocando em festa e no trabalho, nas ruas do Brasil, onde a música é uma força que une todos os brasileiros, sem distinção de cor, gênero ou idade. E ele continua sendo o símbolo da liberdade artística e da diversidade cultural em nosso país. Naquele verão quente do Rio, em um antigo apartamento de paredes amareladas e telhados azuis, Gilberto Gil, o menino que sonhava com a música, começou a traçar suas primeiras notas na guitarra. A brisa carioca entrava pela janela e impregnava o ar com o cheiro do mar, enquanto ele cantava aos olhos fechados em uma faixa de fita preta. Não sabia ele então que essa música seria a chama que acenderia seu futuro. A vida apresentou-se então como uma sinfonia harmônica, onde Gilberto aprendeu com samba, se apaixonou pelo bossa nova e descobriu a liberdade na MPB. Aquele abraço, aquela música que seria o embrião de sua consagração, surgiu em um encontro cênico entre amigos. Era uma balada romântica que evocava os abraços perdidos e os sonhos desvanecendo-se como as nuvens na lua, e que mais tarde se transformaria num hino inconfundível do Brasil. E por que não dizer que a vida é uma refazenda? Aquele ritmo contagiante, aquela letra que fala de esperança e renascimento, foi como um salto de fé daquela época marcada pela ditadura. Gilberto se juntou ao movimento tropicalista, caminhando para o futuro com os olhos no passado.
Juntamente com Caetano Veloso e outros artistas rebeldes, ele revolucionou a música brasileira, derrubou barreiras e abriu mente para uma nova geração de músicos. E o exílio era como uma cicatriz no coração do artista. Aqueles anos de luto e sofrimento foram transformados em arte, em canções que falavam da esperança e da vida. Gilberto viajou pelo mundo cantando suas histórias, e a cada nota, a sua voz dava vida às ruas do estrangeiro. A música deu-lhe as asas para voar alto acima das restrições, e ele se tornou um embaixador da cultura brasileira, levando seu talento para todos os cantos do mundo. E então, como uma flor que ressuscita após o inverno, Gilberto retornou ao Brasil, triunfante e vencedor do Grammy. A vida lhe deu novas oportunidades, e ele assumiu um papel ainda mais importante: ministro da Cultura. Ele dedicou-se às artes, promovendo criatividade e liberdade de expressão, sem se esquecer das raízes do Brasil e suas tradições. Mas Gilberto Gil não é apenas um nome, é uma força vibrante que vive em cada corda da sua guitarra. Ele é a memória de um país, o som dos seus sonhos e as palavras que falam do amor pela vida. E é isso que faz dele um artista múltiplo, uma luz que ilumina o caminho para os outros. E assim, a vida de Gilberto Gil continua sua jornada maravilhosa, enquanto ele continua a compor canções, a cantar e a inspirar gerações futuras com sua música, sendo sempre uma referência em cultura e arte no Brasil. E como disse ele mesmo, a vida é uma refazenda, só precisa ter paciência. Gilberto Gil, o gênio encantador do som brasileiro, que transformou as cordas vibrantes de suas guitarras em sonhos de um país cheio de esperança e magia. Seu legado é a voz do Brasil, cantando a história de uma terra que vive em harmonia com o vento, o mar e as estrelas. Nascido no céu da Bahia, Gilberto foi criado nas mãos de um povo que ensinou-lhe a importância da coragem e do amor à terra. Sua infância foi marcada pelos ritmos dos batucadas, pelo sol que iluminava o horizonte da ilha de Salvador, e pela beleza dos olhos verdes de sua mãe, uma mulher que acendeu em seu filho o fogo da inspiração. Crescendo na música brasileira, Gilberto aprendeu a ouvir as notas sutis das composições e os segredos da poesia de suas letras. Ele encontrou refúgio nas harmonias do bossa nova e no fervor dos baiões. Seus dedos dançavam sobre os braços da guitarra, transformando-se em instrumentos capazes de criar mundos inéditos. Ele aprendeu que a música é mais do que sons harmoniosos, é um veículo para expressar a liberdade e o amor pela diversidade. Gilberto descobriu que as diferentes culturas podem dialogar através da música, criando um novo canto que une as pessoas. E ele quis compartilhar isso com o mundo, mostrar que a música brasileira é tão rica quanto seu povo. Com a firmeza de uma força viva, Gilberto abriu caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem perder a essência de suas raízes. Ele ensinou que é possível ser fiel à terra e ao povo, enquanto se abre aos horizontes infinitos do mundo. Ele também ensinou que a música é mais do que apenas cantar. É sentir a vida, vivendo cada nota com paixão e dedicação. Gilberto Gil sempre cantou como se fosse o último verso de sua vida, em